Ele não invadiu Roma, ele foi criado por ela. Vestia a mesma armadura, falava o mesmo latim, e mesmo assim, foi ele quem acendeu o pavio da destruição. Antes das muralhas caírem, foi a confiança que desabou. Antes dos bárbaros cruzarem o império, foi um nome romano que vendeu a alma da cidade eterna. E o mais absurdo, a história quase o esqueceu. Hoje, você vai descobrir quem foi o homem que fingiu proteger Roma e cavou sua própria ruína. E quando souber o nome, vai entender por que esse foi o maior golpe que Roma já sofreu. As ruas de Roma fervilhavam, a poeira das legiões ainda pairava no ar, e as estátuas dos deuses olhavam de cima como se já soubessem o fim. Os livros de história pintam Roma como invencível, organizada, quase divina, mas a verdade é outra. Por trás das glórias e vitórias, havia sombras profundas, corredores escuros, onde decisões mudavam o rumo de impérios inteiros. A cidade era um organismo vivo e doente. Cada senador escondia um punhal, cada general sonhava com a coroa. Havia poder demais em jogo, influência demais, ambição demais. Enquanto o povo aplaudia desfiles e aplaudia discursos, os bastidores tremiam com planos que fariam Nero corar. Era nesse mundo de máscaras e intrigas que surgiria um personagem capaz de algo impensável. Trair Roma de forma tão silenciosa, tão calculada, que nem os deuses perceberam a tempo. E o mais perturbador, ele não era um inimigo externo. Não veio montado num cavalo bárbaro. Era um deles, alguém criado dentro das muralhas, alimentado pelos privilégios da cidade eterna. E sua traição foi tão profunda que muitos séculos depois, ainda é difícil de acreditar. Este é o verdadeiro começo do maior golpe que Roma já sofreu. E quase ninguém notou. Não foi o cerco de Cartago, nem a fúria dos hunos. O que mais feriu Roma foi algo invisível: a traição. Uma lâmina que não cortava carne, mas rasgava a alma do império. A traição em Roma era como um vírus, silencioso, letal, impossível de detectar até ser tarde demais. E ela sempre vinha de quem estava dentro, de quem conhecia os pontos fracos, os atalhos, as senhas do poder. Um imperador podia perder uma batalha, reconstruir uma legião, conter uma revolta. Mas se perdesse a confiança em alguém próximo, a queda era inevitável. Quando a traição acontece entre irmãos, amigos ou comandantes e imperadores, o colapso deixa de ser militar. Ele se torna moral. E foi assim que Roma começou a apodrecer. Não com fogo, mas com desconfiança. Não com flechas, mas com acordos secretos. Em cada canto do Senado, um sussurro. Em cada acampamento, um espião. O homem que estamos prestes a revelar não apenas traiu o império. Ele encenou a maior farsa de lealdade da história. Fingiu proteger enquanto minava tudo. Fingiu servir enquanto cavava a cova de Roma. Sua habilidade em mascarar intenções foi tão precisa que, por muito tempo, ele foi chamado de herói. Antes de revelarmos o nome desse traidor, me diga uma coisa: você já tinha ouvido essa história em algum lugar? Se isso está mexendo com sua visão da história, é sinal de que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas. E você pode fazer parte disso agora. Deixe o like. Ele não só mostra que você valoriza essa investigação profunda, mas também avisa ao YouTube que este vídeo merece ser espalhado. Se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, a gente vai além dos livros. A gente desenterra as verdades esquecidas, revela o que ficou escondido nas sombras do passado e conecta você com as histórias que realmente moldaram o mundo. E não esquece, quem controla a informação, controla a narrativa. Não seja apenas espectador da história. Seja parte da reconstrução dela. Imagine uma Roma cansada. As fronteiras se estendem além do controle. As legiões estão espalhadas, divididas, esgotadas. Os cofres já não têm o mesmo ouro de antes. O povo, cada vez mais inquieto, sente o peso da decadência. É o século III e o Império Romano entra em uma era de crise. Uma crise silenciosa que começa com instabilidade política e termina com sangue no mármore das praças. Imperadores sobem ao trono e são assassinados antes que o povo aprenda seus nomes. A confiança desaparece. Em cada esquina, um delator. Em cada campanha militar,
um comandante ambicioso demais. Roma não está sendo invadida, está se corroendo por dentro. E neste caldo de caos e insegurança, surge uma oportunidade perfeita para quem deseja ascender ao poder sem piedade. Enquanto todos olham para fora, para os inimigos bárbaros, para os rebeldes das províncias, o verdadeiro perigo se move discretamente dentro do próprio exército romano. Um homem observa, calcula. Ele sabe que o império está vulnerável. Sabe que quem controlar as legiões, controlará Roma. E ele está disposto a tudo. O cenário está montado. O palco está armado. E o protagonista da maior traição romana da história já ensaia seus primeiros passos. O Senado romano era o símbolo do poder civilizado, mas naquela época mais parecia uma cova de serpentes. Os homens que ali se sentavam não buscavam mais o bem da república ou do império. Buscavam favores, influência, vingança. O Senado, que outrora controlava reis, agora era controlado por ambições pessoais. E em meio aos discursos inflamados e às promessas de glória, havia uma presença fria, discreta, mas letal. O verdadeiro traidor de Roma não empunhava espada. Ele usava palavras. Sabia como manipular o medo, como plantar dúvidas e como sorrir enquanto traçava alianças mortais. Esse homem não precisava gritar, bastava sugerir, bastava apoiar discretamente a nomeação de um aliado, a remoção de um rival, a movimentação de uma legião. Era no Senado que ele encontrava suas vítimas, e também seus cúmplices. Muitos acreditavam que estavam defendendo Roma, mas na verdade estavam entregando o império nas mãos de um traidor que conhecia o jogo político melhor do que qualquer outro. Ele era invisível, mas decisivo, um mestre da influência, um manipulador frio. E quando a ruína finalmente chegasse, o povo culparia os bárbaros, sem perceber que o veneno fora derramado muito antes, bem ali, entre colunas e toga. Roma sempre amou heróis, generais vitoriosos, imperadores gloriosos, mártires da república, mas a história é escrita pelos vencedores, e muitas vezes pelos mentirosos. Alguns dos maiores traidores do império foram celebrados como salvadores, premiados com estátuas, gravados em moedas, aclamados pelo povo que nem imaginava a verdade. E entre todos eles, um se destacou. Um homem cuja imagem pública era de bravura, de estratégia, de liderança exemplar. Alguém que dizia proteger Roma, mas agia nas sombras para destruí-la lentamente. Ele não gritou ordens no campo de batalha. Ele sussurrou mentiras em ouvidos poderosos. A cada passo, ganhava mais prestígio. A cada vitória, mais confiança. Até que ninguém mais o questionava. Ele era visto como indispensável. Mas o que poucos sabiam é que ele estava construindo não uma defesa para Roma, e sim uma armadilha. Uma prisão de alianças falsas, de decisões erradas, de guerras desnecessárias. E quando tudo desabasse, já seria tarde demais. O povo veria ruínas, mas não enxergaria a mão que causou a queda. Porque esse herói de fachada havia cumprido sua missão e escapado da culpa. A história o registrou, mas nunca revelou seu verdadeiro rosto. Até agora, nada em Roma era o que parecia ser. Por trás de cada manto branco, havia intenções ocultas. Por trás de cada gesto de honra, um cálculo frio. A cidade eterna virou um palco, onde imperadores representavam poder, senadores interpretavam lealdade e generais atuavam como guardiões. Quando, na verdade, muitos já estavam vendendo sua alma pelo próximo degrau. Era um jogo de máscaras refinado ao extremo. E entre todos os jogadores, havia um que dominava como ninguém. Ele não precisava de espadas, apenas de influência. Sabia o nome certo a elogiar, o rumor certo a espalhar, o aliado certo a corromper. Sua máscara era perfeita. Parecia lealdade absoluta. Mas por trás havia uma ambição silenciosa, paciente, quase sagrada. Ele não queria apenas subir, ele queria dominar. E para isso fingia ser menor do que era. Ganhava confiança, ocupava cargos, era chamado de conselheiro, de amigo. Mas cada passo o aproximava do golpe final. Ninguém desconfiava. E os poucos que o faziam, desapareciam. Roma, nesse momento, já não era mais governada por imperadores.
era governada pelas mãos invisíveis daqueles que sabiam como jogar o jogo. E este homem, esse traidor silencioso, jogava melhor que todos. Ele não gritava nos campos de batalha, nem fazia discursos inflamados nas praças. Sua arma era o silêncio, sua estratégia, o tempo. E seu rosto, sempre sereno, sempre leal. Ele era o homem que todos queriam por perto. Os imperadores confiavam nele, os senadores o elogiavam, os soldados o seguiam. Mas por trás daquele sorriso cordial, havia uma lâmina afiada, pronta para atravessar o coração da Roma que ele jurava proteger. Seu nome ainda não será revelado, porque a força dessa história está em entender o quanto ele se infiltrou, o quanto ele seduziu o poder. Ele foi paciente, esperou o momento certo, estudou seus alvos, conheceu suas fraquezas e, quando ninguém mais suspeitava, atacou. Mas não com força, com astúcia, não com sangue imediato, mas com veneno lento. Cada decisão que ele influenciava, cada movimento que ele sugeria, era uma peça a mais em um plano sombrio. Ele sorriu ao ser condecorado, sorriu ao ver seus rivais caírem, e sorriu quando o império, aos poucos, começou a se despedaçar. A maior traição da história romana começou com um gesto de confiança, com um aperto de mão, com um olhar calmo, e esse foi o primeiro golpe invisível. Roma sempre foi protegida por suas fronteiras como por muralhas sagradas. Era nelas que o império sustentava sua autoridade, sua presença, sua sobrevivência. Mas algo mudou. De repente, uma decisão estratégica foi tomada. Um território foi cedido, uma guarnição retirada, um tratado inesperado assinado. O argumento era plausível: reorganizar forças, reduzir tensões, evitar conflitos desnecessários. Mas no subsolo dessas decisões estava uma jogada fatal. O traidor, já bem posicionado, começou a influenciar os rumos das legiões. Não precisava levantar uma espada, apenas dar uma ordem. E a ordem era recuar, abandonar, entregar. Aos poucos, áreas que sempre foram romanas começaram a escorregar pelas mãos do império como areia seca. Povos bárbaros foram aceitos dentro das terras romanas, primeiro como aliados, depois como ameaça. E enquanto o povo acreditava na promessa de paz, os inimigos se reorganizavam, cresciam, se armavam. Tudo sob o olhar conivente de quem deveria defender a pátria. Mas esse homem não queria preservar Roma. Ele queria reescrevê-la, sob seu próprio controle. Cada fronteira aberta era um passo a menos para a sobrevivência da capital, e um passo a mais para o caos. O fim de Roma não veio de fora. Ele foi cuidadosamente iniciado de dentro. Em tempos de desespero, Roma se viu obrigada a fazer o impensável: negociar com os bárbaros. Povos que durante séculos foram inimigos jurados, agora eram recebidos como aliados. Mas essa aliança não veio da necessidade legítima. Veio da ambição de um único homem. O traidor que habitava o coração do poder romano viu nos bárbaros não uma ameaça, mas uma oportunidade. Ele sabia que, ao trazer esses povos para dentro do império, ganharia vantagem militar, apoio estratégico e mais influência. Então vieram os acordos. Tribos foram aceitas dentro das fronteiras. Chefes bárbaros foram condecorados. E, em troca, prometeram fidelidade. Uma fidelidade que nunca existiu. Era como entregar o arsenal romano nas mãos de antigos inimigos e confiar que eles o usariam com honra. Enquanto isso, o traidor subia mais um degrau. Era visto como um diplomata visionário, um pacificador. Mas nos bastidores, ele alimentava a serpente. Os bárbaros se fortaleciam. Roma, ao invés de reagir, cedia. E quando esses aliados decidiram mostrar sua verdadeira face, já era tarde. O império estava exposto, sem defesas, enfraquecido. E o homem que abriu a porta desapareceu na névoa da história como se nada tivesse acontecido. Mas ele estava lá e sabia exatamente o que fazia. A queda de Roma não começou com uma invasão. Começou com divisões internas. Um império tão vasto, tão poderoso, foi quebrado por rivalidades silenciosas e ambições mascaradas. E ninguém soube explorar isso melhor do que o traidor que manipulava tudo nos bastidores.
Enquanto o povo via dois imperadores, um no Oriente, outro no Ocidente, ele via oportunidades. Sabia que a desunião era o melhor terreno para plantar o caos. E ele semeou. Incentivou disputas entre comandantes, alimentou o ódio entre as províncias, criou intrigas entre as cortes. Agia como conselheiro, mas pensava como inimigo. Cada decisão que propunha era uma faísca em um barril de pólvora. Roma já não se reconhecia. A identidade comum se perdia. A confiança entre líderes se dissolvia. E o povo, perdido entre impostos, guerras e rumores, não sabia mais em quem acreditar. O traidor continuava sorrindo, agora com o império aos seus pés. Mas o mais perverso era sua habilidade de parecer inocente. Enquanto todos se culpavam mutuamente, ele escapava das acusações. Dividir para conquistar. Esse foi o lema invisível de sua campanha. E Roma, incapaz de ver a teia que se formava ao redor, mergulhou em um abismo, de onde jamais retornaria com a mesma força. Seu nome raramente aparece nos livros escolares, mas Flávio Arbogasto foi um dos homens mais perigosos da história de Roma. De origem franca, um povo considerado bárbaro pelos próprios romanos, Arbogasto não subiu ao poder pelas armas. Ele subiu pela astúcia. Serviu como general, como comandante supremo do exército ocidental, e foi ganhando prestígio até se tornar indispensável. Mas ele nunca foi apenas um militar. Arbogasto era um estrategista político. Sabia se mover no xadrez romano como poucos. A princípio, jurava lealdade ao imperador Valentiniano II, um jovem inseguro, despreparado e frágil diante da força que o general representava. E foi assim, aos poucos, que Arbogasto tomou as rédeas. Passou a tomar decisões sem consultar o imperador. Dominava as tropas, controlava os conselheiros e, o pior, manipulava a opinião pública. Todos sabiam que quem realmente mandava em Roma não usava coroa. Era Arbogasto, mas ele não queria o título, queria o poder. E esse ele já tinha. A partir dali, começou uma série de movimentos sombrios. O império se tornaria refém de suas decisões. E a sombra do maior traidor da história romana começaria, enfim, a tomar forma clara. Um bárbaro dentro de Roma, um aliado que preparava a queda. Valentiniano, segundo jovem e inexperiente, ocupava o trono do Império Romano do Ocidente, mas era uma figura simbólica. O verdadeiro poder estava nas mãos de seu general supremo, Flávio Arbogasto. O que começou como um apoio militar, logo virou uma tutela forçada. Arbogasto não respondia ao imperador. Agia por conta própria com a confiança de quem sabia que nenhum homem em Roma ousaria enfrentá-lo. O exército obedecia a ele, não ao trono. Senadores o temiam. Governadores se curvavam diante de suas ordens. Arbogasto era a lei, o juiz e o executor. Valentiniano, acuado, tentou demiti-lo. Enviou ordens diretas exigindo sua retirada. Mas Arbogasto simplesmente rasgou o decreto na frente de todos e disse: "Não fui nomeado por ti, e não serei removido por ti." O império inteiro testemunhou esse ato. Era o fim da autoridade imperial. A partir daquele momento, ficou claro que Roma havia se rendido a um tirano sem coroa. Um homem que, usando a fachada da lealdade, havia se tornado o senhor absoluto de metade do império. A tensão aumentava e o imperador se tornava uma peça descartável. Arbogasto já havia tomado tudo. Só faltava se livrar da última formalidade. O imperador que ainda respirava. Maio de 392. O jovem imperador Valentiniano II é encontrado morto em seu aposento em Viena, pendurado por uma corda. A versão oficial: suicídio. Mas ninguém acreditou. Ele tinha apenas 21 anos. Estava cercado por guardas leais e, nos dias anteriores, demonstrava planos de retomar o controle de seu governo. O que realmente aconteceu naquela manhã permanece envolto em névoa, mas todas as pistas apontam para um homem: Flávio Arbogasto, o mesmo que rasgou sua autoridade diante de toda a corte, o mesmo que mandava mais que o próprio imperador, o mesmo que agora via seu maior obstáculo desaparecer misteriosamente. Valentiniano sabia demais, sabia que estava cercado,
Sabia que sua vida dependia de silêncios e alianças que não controlava mais. Muitos historiadores afirmam que ele foi forçado a tirar a própria vida, humilhado, encurralado, com medo. Outros dizem que Arbogasto simplesmente mandou matá-lo e encobriu o crime. O que importa é o efeito. Roma estava de fato sem imperador. E Arbogasto continuava no comando como se nada tivesse acontecido. Nenhum julgamento, nenhuma acusação, nenhuma resistência. Foi o momento em que Roma não apenas perdeu um imperador, perdeu a ilusão de que ainda havia ordem. A partir dali, o império já estava à deriva. Após a morte de Valentiniano II, Roma precisava urgentemente de uma liderança. Mas em vez de restabelecer a ordem legítima, Arbogasto deu seu golpe final. Nomeou Eugênio, um professor de retórica, como novo imperador. Um homem culto, mas sem poder real, sem tradição militar, sem autoridade política. Ou seja, um fantoche perfeito. Arbogasto se manteve nas sombras, comandando tudo. Eugênio assinava decretos, fazia aparições públicas, discursava. Mas quem decidia o destino do império era outro. Arbogasto posava como defensor da estabilidade, um herói que salvava Roma do caos. Mas, na verdade, estava jogando um xadrez perverso. O que ele queria era governar sem parecer um usurpador. Usava da imagem de Eugênio como escudo político, enquanto reforçava alianças, dominava os exércitos e preparava o cenário para um confronto inevitável. O imperador do Oriente, Teodósio, não reconhecia Eugênio. Sabia que Arbogasto era o cérebro por trás do golpe. Sabia que Roma estava nas mãos de um homem sem escrúpulos. Mas Arbogasto estava confiante. Ele havia matado um imperador, colocado outro no lugar e ainda era aplaudido como pacificador. Sua máscara era tão perfeita que muitos até hoje ainda o tratam como patriota. Mas o traidor já havia deixado sua marca, e ela sangrava. Teodósio I, imperador do Oriente, era um homem de fé inabalável e mão de ferro. Quando soube da morte suspeita de Valentiniano II e da ascensão manipulada de Eugênio, ele não hesitou. Entendeu o que realmente estava acontecendo. Arbogasto havia cruzado uma linha sagrada. Não era apenas uma traição política, era um desafio direto à unidade do império e à autoridade divina do trono. Teodósio não podia permitir que um general bárbaro, mascarado de protetor, redesenhasse Roma à sua imagem. Começou então a se preparar para a guerra. Convocou tropas, fortaleceu alianças, jejuou, orou. Disse a seus generais: "Vamos lutar pela alma de Roma." Ele não marchava apenas contra Eugênio, mas contra a verdadeira ameaça, Arbogasto. O confronto seria inevitável, brutal, decisivo. De um lado, a legalidade imperial. Do outro, um governo títere sustentado pela ambição. Arbogasto sabia que a tempestade estava vindo, mas confiava em sua estratégia, em seus aliados bárbaros, em sua capacidade de manipular tudo. Teodósio, porém, era movido por algo maior: convicção, honra e a certeza de que Roma não podia ser refém de um traidor. Era o império contra o impostor, e nada mais importava. O choque que viria logo a seguir marcaria o início do fim. Setembro de 394. Às margens do rio Frígido, no que hoje é a fronteira entre a Itália e a Eslovênia, dois mundos se enfrentaram. De um lado, o imperador legítimo Teodósio I, guiando suas tropas com fé e propósito. Do outro, Arbogasto, o general traidor, com seu exército formado por romanos corrompidos e bárbaros aliados. Foi um confronto apocalíptico. Durante 2 dias, o sangue escorreu pelos campos, as espadas não pararam e os corpos se amontoaram como sacrifícios à ambição humana. No primeiro dia, Arbogasto venceu, mas Teodósio, apoiado por sua fé cristã, clamou por intervenção divina. Durante a noite, segundo relatos, uma tempestade inexplicável caiu sobre o exército de Arbogasto. Relâmpagos, ventos fortes, desorientação total. No dia seguinte, o rumo da batalha mudou. Eugênio foi capturado e executado. Arbogasto, vendo tudo ruir, fugiu pelas montanhas, sozinho, derrotado, caçado. A Batalha do Rio Frígido não foi apenas uma vitória militar. Foi um ato final.
um julgamento celestial. O traidor que por anos manipulou o destino do império, agora era um fugitivo, reduzido à sua verdadeira insignificância. Roma, por um breve instante, respirou aliviada. Mas os danos já estavam feitos, e o império jamais voltaria a ser o mesmo. Após a derrota esmagadora no Rio Frígido, Arbogasto não tinha mais aliados, nem exércitos, nem máscaras para esconder sua verdadeira face. Fugiu sozinho, como um animal ferido, pelos vales e montanhas do norte da Itália. Durante dias, se escondeu em grutas e florestas, tentando escapar da punição que ele sabia que viria. Os relatos contam que, consumido pelo medo, pela vergonha e pela perda de tudo o que construiu, Arbogasto cometeu suicídio. Enforcou-se com sua própria espada ao lado, como um símbolo cruel da própria ironia. O homem que comandava legiões agora não conseguia nem manter a própria vida. Nenhum funeral, nenhuma homenagem, nenhuma lágrima. Morreu como morrem os traidores. Sozinho, esquecido, amaldiçoado. Mas seu legado tóxico continuaria vivo. A instabilidade política que ele causou, os pactos que fez com os bárbaros, a divisão que alimentou dentro do império, nada disso pôde ser desfeito. Ele caiu, mas o estrago já estava feito. Flávio Arbogasto entrou para a história não como mártir, nem como herói, mas como o arquétipo do traidor elegante, perigoso e fatal. Um símbolo de como um único homem, bem posicionado, pode romper as fundações de um império inteiro. Roma jamais se recuperaria totalmente daquela ferida. A morte de Arbogasto não encerrou sua influência. Pelo contrário, o vazio de poder que ele deixou e os danos provocados por suas decisões continuaram ecoando por décadas. O Império Romano do Ocidente jamais se estabilizou novamente. As alianças com bárbaros feitas por conveniência durante sua gestão se tornaram precedentes perigosos. Tribos estrangeiras, antes mantidas à distância, agora se viam como parte legítima dos assuntos romanos. E piores, armadas, organizadas e conhecendo os caminhos do império por dentro. As fronteiras já não inspiravam temor. As legiões estavam dilaceradas. O povo dividido. O próprio conceito de Roma começou a se fragmentar. O Oriente e o Ocidente, outrora dois braços de uma mesma entidade imperial, passaram a se ver como irmãos distantes e, por vezes, rivais. E tudo isso nasceu de uma traição cuidadosamente orquestrada. Arbogasto não apenas derrubou um imperador, ele arrancou o coração de Roma e entregou suas batidas aos inimigos externos. A desconfiança passou a reinar entre governantes e generais. Nenhuma autoridade era absoluta, nenhuma aliança era confiável. Roma havia perdido mais do que um imperador, havia perdido sua alma. E o nome por trás dessa desintegração silenciosa era o dele. Um nome que, por justiça histórica, deve ser lembrado com horror. Por mais que o tempo apague nomes e distorça memórias, Roma nunca esqueceu seus traidores. Os imperadores assassinados, os senadores corrompidos, os bárbaros infiltrados. Todos esses personagens habitam as ruínas da cidade eterna, mas poucos deixaram uma cicatriz tão profunda quanto Flávio Arbogasto. Mesmo sem jamais usar uma coroa, ele governou. Mesmo sem levantar uma revolta declarada, ele destruiu. E mesmo sendo enterrado sem glória, sua sombra ainda paira sobre a história. Séculos depois, historiadores continuam a debater se ele foi ambicioso demais ou apenas uma peça num tabuleiro maior. Mas a verdade, nua e crua, é que ele traiu Roma. Não com armas nas mãos, mas com alianças impuras, manipulações de poder e assassinato velado. Ele violou o pacto sagrado entre comandante e imperador, entre exército e nação, e por isso foi condenado, não por um tribunal, mas pela história. Sua imagem desapareceu dos monumentos. Seu nome foi omitido nas celebrações, mas a ferida ficou. Roma, como qualquer civilização, sabia perdoar erros, mas nunca traição. Arbogasto provou que o maior inimigo não era um bárbaro à espreita. Era o amigo que sorri, o soldado que jura fidelidade, enquanto cava a própria cova da pátria. O maior traidor da história romana não invadiu com exércitos bárbaros.
Ele caminhou pelos corredores do poder com sandálias romanas. Falava latim. Jurava lealdade ao império. Era a imagem da disciplina e da competência. E foi exatamente isso que o tornou tão perigoso. Flávio Arbogasto nos ensina uma lição que atravessa séculos. Os maiores inimigos de uma nação, de uma instituição ou até de uma vida, nem sempre vêm de fora. Às vezes, são aqueles que estão ao nosso lado, que nos aplaudem, que nos aconselham, que se dizem aliados. A história de Roma é um alerta universal. Onde há poder, há ambição. Onde há ambição, há disfarce. E onde há disfarce, a traição é uma questão de tempo. Arbogasto se foi, mas seus ecos continuam vivos no mundo moderno. Quantos líderes ainda manipulam em silêncio? Quantas máscaras ainda dominam salas de comando? Quantos traidores ainda são aplaudidos como heróis? Roma caiu, mas não por fraqueza militar. Caiu por confiança cega. Então olhe bem à sua volta. Reflita. Quem realmente está ao seu lado? E quem está apenas esperando o momento certo para puxar o tapete? O fim do império começa quando esquecemos de vigiar, até os que chamamos de amigos. E assim a história do maior traidor de Roma se encerra. Não com glória, não com honra, mas com silêncio e poeira. Flávio Arbogasto não teve estátua, nem coroas, nem aplausos. Teve apenas a eternidade para carregar o peso do império que ajudou a derrubar. Ele não entrou nas muralhas como um inimigo. Ele cresceu dentro delas. Foi alimentado pela confiança. E quando todos estavam distraídos, cortou o coração da cidade eterna com a frieza de quem já não via Roma como lar, mas como oportunidade. Roma caiu, muito antes das invasões bárbaras. Roma caiu quando parou de confiar, quando esqueceu quem estava ao seu lado, quando confundiu ambição com lealdade. E talvez essa não seja apenas uma história sobre o passado, porque hoje, em muitos lugares, ainda existem arbogastos, silenciosos, elegantes, camuflados. E todos nós ainda somos Roma, confiando, acreditando, ignorando o que está nas entrelinhas. A verdadeira lição dessa história não está nas espadas, nem nos tronos. Está no olhar, na vigilância, na consciência de que o fim nunca começa com um grito, ele começa com um sussurro. E a pergunta que fica é: quem é o Arbogasto da sua história? Você acabou de ouvir uma história que poucos têm acesso, algo que não está nos livros comuns, nem nas aulas formais. Se isso te transformou, te fez enxergar Roma e talvez até o mundo de outra forma, então escuta com atenção. Meu compromisso foi te entregar a verdade escondida. Agora, se esse conteúdo te tocou, retribua com um gesto simples, mas poderoso. Deixe seu like. É isso que mostra ao YouTube que essa história merece ser contada para mais pessoas. E se você sente que não quer mais viver apenas na superfície dos fatos, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui cada vídeo é uma jornada, e cada jornada pode mudar o jeito como você vê o passado, e até o presente. Porque quando a gente compartilha conhecimento verdadeiro, não é só a história que muda, é a nossa própria forma de existir dentro dela.